Fala galerinha, Diego Obscuro aqui para mais um vídeo. Rapaziada, esse vídeo aqui é um vídeo, talvez seja um pouco polêmico, né? Um vídeo bastante interessante sobre jogos, né? No caso do Arthur Ultra, é um jogo MMORPG, né? Querendo ou não, não deixa de ser. É um jogo que você precisa ficar evoluindo ali sua conta, cara. E eu vou falar um pouco das dificuldades justamente de você jogar um jogo desse, né? Porque quando você vai jogar, você tem que entender justamente essas coisas que eu vou falar durante o processo desse vídeo aqui. Principalmente para eu, por exemplo, que querendo ou não, é uma responsabilidade que eu preciso estar gravando vídeo sempre, tá trazendo vídeo aqui para o canal, né? E mais ainda também de quem joga, né? Eu imagino, né, a dificuldade. Se é minha dificuldade que eu trabalho só em casa, imagina a dificuldade da rapaziada que joga esse jogo aqui e é CLT, por exemplo, né? Então assim, deixa aquele likezão já. Se inscreve no canal aí, família, para não perder nenhum conteúdo aqui no canal do Marlin do Arthur Ultra, beleza? E se você for fazer recarga, utiliza sempre aí o passo a passo na descrição, que tem o meu código também, Obscuro5, que você ganha mais uma porcentagem aí, desconto e fortalece aqui o canal, tá? Só de você recarregar, utilizando o passo a passo da descrição lá na Aptoide, você já ajuda demais aqui o nosso canal, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Eu tô fazendo a arena aqui, por exemplo. O jogo tem muita coisa para você fazer, né? Isso aqui é fato. Todo mundo sabe praticamente. Se for recarregar no Arthur Neutral, utilize a Aptoide mais o meu código promocional Obscuro5 para ganhar até 25% de cashback. Passo a passo na descrição. E aí o Arthur também, né, rapaziada? Ele é online, né? Você consegue jogar pelo site, não todo mundo sabe. E também tem pelo mobile. Então assim, mas mesmo por isso não deixa de ser um MMORPG online também, né, inclusive. E aí vocês estão vendo aqui que é uma das coisas que eu preciso fazer é fazer, por exemplo, a arena e as diárias todos os dias, mano. E aí começa a entrar o problema do jogo MMORPG para quem vai jogar ou para quem joga qualquer tipo de jogo, mano. É muita coisa para você fazer, alguns jogos, né? O Arthur aqui, por enquanto, gente, acaba que não tem tanta coisa ainda para fazer, mas eu vim do Legend Online. Para quem jogou o Legend Online, sabe a dificuldade que é você jogar aquele jogo e o tanto de coisa que tem para você fazer, né? Eles vieram colocar um negócio de dragão, eles vieram colocar depois também um negócio de Teseu. Então assim, tem muito mais coisas e acaba que, cara, para você fazer as diárias lá no Legend, na época, ou o Artune normal, né? Era muita coisa, levava tipo 2 horas, 3 horas, né? E às vezes a pessoa que é CLT, por exemplo, não tem esse tempo durante o dia, né? E já eu, no caso que trabalho só em casa, geralmente eu faço minhas diárias ali pelo celular, né? Vou fazendo ali deitado já. E aí já deixo tudo pronto. E algumas outras diárias, no caso do Arthur aqui Ultra, a torre, mapa, pináculo, eu vou deixando para fazer um pouco mais no PC, porque eu vou já ajudando a galera também aqui da guilda. Então, assim, além também das minhas diárias, no meu caso aqui, eu preciso estar ajudando o pessoal, né? Porque tem algumas coisas que demandam ali um pouco da galera mais forte do jogo, do servidor, para poder passar alguns mapas, algumas coisas ali para fazer as diárias. Então, assim, existe muito um problema nesse tipo de jogo, que é você, quando você for começar a, a jogar, né, em si o jogo, saiba que tem todo dia, você vai ter que fazer todo dia, né, as diárias ali, né? E aí começa a entrar o problema. Poxa, Obscuro, todo dia você vai ter que estar. Basicamente você vai ficar amarrado no jogo ali, porque se você não pode, da maioria das vezes, perder as coisas, porque senão você vai perdendo um ouro, você vai perdendo um XP, você vai perdendo alguns itens importantes para fazer outros tipos de itens, entendeu? Por exemplo, aqui, no jogo Arthur Ultra aqui, né, rapaziada? Eu tô fazendo no caso, a arena. Essa arena ela dá medalha, ela dá também algumas coisas para minha conta, né? Para poder para facilitar eu fazer alguns itens no jogo, que no meu caso eu tô buscando o Odin, né? Então fazer a medalha, fazer a arena é importante porque eu ganho medalha e essas medalhas eu compro itens na loja, e nessa loja aí eu vou ajuntando, né? Vou juntando no caso para depois ali comprar os itens e fazer o meu Odin ou fazer qualquer tipo de pet ali, dependendo do pet que você joga, mano. Então por isso que assim é muito, querendo ou não, muita coisa para você fazer. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, essa luta aqui eu acho que eu vou perder, cara. Eu vou ter que me curar aqui, mesmo com um negócio. Aqui eu morri. Mas assim,
todo dia, né? Basicamente, tem coisa pra você fazer e são basicamente as mesmas coisas no longo do dia, né, rapaziada? Então você loga durante o dia, durante qualquer horário ali. Você vai fazendo basicamente suas diárias ali que não demanda, não tem um horário específico. Por exemplo, a arena aqui é por volta de 1 hora, né? A 2 horas e à noite também de 9 horas a 10 horas. Acho que é isso, 10 horas? Eu acho que é. Então assim, são os dois horários, né? Porque provavelmente horário de meio-dia ali é um pouco mais pra rapaziada que é CLT. Consegue ali logar pelo celular e fazer alguma coisa ou outra para não perder a arena, né? Mas aí, assim que eu logo aqui, por exemplo, aí eu faço minhas diárias, aí eu preciso fazer as coisas ali que é modo Blitz. E o bom do Artune, cara, é que ele colocou o modo Blitz em algumas coisas. Isso acaba que ajuda bastante, né? Os jogadores. E as próximas atualizações também vai vir mais coisa pra gente fazer, né? Vai vir a Fenda do Espaço-Tempo, vai vir outro mapa lá de dragão. Então, tipo assim, com o passar das atualizações, jogo MMORPG, o problema é que vai colocando sempre mais coisa pra você fazer, né? Então, se o Artune não souber, como é que eu posso falar? Souber, sabe? Colocar de uma forma que fique bom e fique legal para todo mundo, para que o pessoal não acabe deixando o jogo chato, né? Não acabe deixando o jogo ali insuportável para quem joga. Porque assim, o Artune Ultra, querendo ou não, vem a maioria da galera que jogou esse jogo, jogou Legend, migrou para cá, porque é um jogo e você, com meia hora, você faz suas diárias. É sim, rapaziada. Meia hora, 1 horinha, você faz suas, rapaziada, suas diárias, tá? O problema em si que eu acho é justamente isso aqui, né? Eu ter que fazer 1 hora de arena para poder coletar as coisas, porque se eu não fizer, eu acabo ficando um pouco para trás, entendeu? Então tem nessa parte aí da tarde, tem na parte da noite para fazer arena. Aí tem outras coisas que nem eu fiz agora, né? Que foi o CG, o Chefão Mundial também tem 2 horários, né? Mas seria bom você fazer os 2 horários, que é o horário local ali, meio-dia e meia e 10 horas. Então, tipo, sempre tem 2 horários, essas coisas importantes, justamente pra galera não perder, né? O pessoal que não conseguir logar à tarde, logar à noite aí fazer as suas atividades diárias. Mas assim, você perder um CG ou perder uma arena, 1 hora de arena, você vai perder item, tá? Não vai fazendo uma diferençazinha ali no longo do tempo. Aí faz um pouco. Porque, por exemplo, o pessoal que faz 2 horas de arena consegue pegar um pouco mais de medalha, né? Também. Pra assim você comprar os itens aqui pra você fazer o Odin, cara. Ó, tá? Na loja de troca. Deixa eu abrir aqui. Tá? Então, essas medalhazinhas aqui é na arena e acaba que esses materiais são muito caros, ó. Né? Então, tipo assim, se eu conseguir fazer ali mais 1 hora em arena e ganhar mais 10 vezes ou 20 vezes, são mais 200 medalhas, entendeu? Então, no decorrer da semana, eu consigo fechar esse emblema aqui tranquilo, que eu já fechei agora, entendeu? E aí fechei aqui e vou fechar depois na loja da guilda, porque eu acho que é o mais importante e o mais caro da gente conseguir. Então eu sei que no jogo do Artune aqui é isso. Nos outros jogos, né, jogos que eu já joguei, provavelmente também sempre tem uma coisa e outra além que é um pouco mais complicado para você pegar. Então assim, ó, tem chefão mundial, tem arena, aí vem um campo de batalha que você tem que fazer pelo menos um desses. E aí eles colocam um pouco mais de tempo, né? Aí tem as batalhas de guilda no final de semana, entendeu? Poxa, dá pra você... O bom do Arthur é que você consegue logar pelo celular, mano. E isso é a vantagem absurda do Arthur, né? E tem gente que... Pô, se não tiver pelo menos uma internet hoje no celular, pelo amor de Deus, né? Que mundo tá vivendo. Tudo bem, eu sei que muita gente não tem ali uns dados móveis e tal. Mas, cara, dá pra você jogar os dados móveis sim. É bom que... Espero que um dos seguidores da gente tá na guilda discute isso. Porque ele fala que não dá pra logar pelo celular. Porque dados móveis dá assim que eu faço... Quando minha internet cai, eu faço pelos dados móveis, tá? Eu faço sim. E, cara, dá pra você fazer, tá? Só que sempre tem uma coisa muito chata no jogo que você não gosta de fazer. Eu não gosto de fazer, por exemplo, aqui os arredores, né? Na cidade externa. O pessoal, alguns chamam os arredores, cara, que você tem que ficar matando bicho. Isso acaba sendo chato. Mas o bom do Artune é que é tipo isso, ó. Você dá um clique e vai fazendo sozinho. Isso aqui é a astrologia que você tem que coletar algumas coisas nos arredores, né? Pra você depois upar ali sua conta na parte da astrologia. Então, assim, não é tão cansativo porque você só vai clicando, né? Algumas coisas tem modo Blitz também. Como, por exemplo, aqui, ó. Na Arena Solo. Eles colocaram uma opção de você enfrentar alguém aqui, né? E aí depois você só pula a luta.
e no outro você fecha. Então assim, o Artune Ultra Mobile, ele veio, ó, tá vendo? É uma forma que você já faz aqui, já basicamente uma luta. Agora você não vai fazer isso atacando um cara mais forte, né? Então, tipo assim, o Arthur Newton ele colocou sabe, vem colocando algumas coisas que acaba facilitando muito a gente para fazer as diárias, cara. E isso é o bom do jogo, tá? Por exemplo, se eu for fazer o Silph antigamente era 20 mobs ali, 20 monstros normais, 10 elite mais o boss. Aí ele já cortado pela metade. Aí vai vir a próxima ATT aí que vai colocar mais acho que é mais uma chance lá no caminho do céu. E aí a gente vai poder fazer um modo Blitz. Então, tipo, mais uma coisa para facilitar. Então, isso que eu tô gostando no jogo, entendeu? Porque quem jogou o Legend sabe que o jogo quebrou por tanta coisa que você tem que fazer e não consegue, mano. Era mapa de pet, era mapa de não sei de quanto. No Arthur já tem bastante mapa, mas era mapa pra tudo, mano. Mapa de guarda, mapa que demorava você fazer, né? Você tinha que esperar alguém pra fazer na maioria das vezes. Então isso acabou que prejudicou muito lá o Legend. Chegou o negócio de Titã, você tinha que fazer outro mapa, você tinha que fazer mapa do Vingador, que era uma nova classe, entendeu? Tinha também a questão de que lá, como era o nome? Do dragão, né? Da deusa, mano. Então era muitas coisas pra você fazer. Eu espero que, querendo ou não, o Artune ele se baseia um pouco no Artune, né? Normal mesmo. Então acho que vai chegar um tempo de chegar isso aqui no Artune Ultra. Mas eles tragam de uma forma mais clean, de uma forma mais limpa ali, que dê pra você fazer rápido, né? E seja prático. E vá colocando alguns modos Blitz anterior pra não prejudicar. Não ficar o jogo muito insuportável, sabe, rapaziada? Porque, por exemplo, aqui, ó, no guarda. Lá no Artune normal, você consegue fazer um guarda. Desse guarda você tem que fazer fusão, tem que fazer várias outras coisas. E aqui só, basicamente, o guarda é só isso. Você faz um mapa, upa a especialização e os equipamentos você também pega aqui, ó, né? Vai upando, que aí você vai lá e faz a expedição, no caso do guarda aqui, ó. Faz a expedição do guarda. Você vem em modo Blitz. Pronto, já fez o mapa. Então, cara, isso facilita muito, entendeu? Lá no Artune você tinha que ficar atacando os bichinhos para conseguir os itens. Não tinha modo Blitz, entendeu? Cara, era muito chato, né? Muito chato mesmo. Eu acho que o que acabou muito ali, o Artune, né? Que no caso foi o Legend, foi o tanto de coisa para fazer, mano. Sabe, ficava muito insuportável o jogo mesmo, rapaziada. Eu joguei, né? E aí quando eu vi aqui o Artune... Inclusive tem uns vídeos bem antigos no meu canal aí, que foi quando eu comecei a gravar, né? Eu comecei gravando lá o Legend, fiz uns vídeos na minha conta tava ficando bem topzinha, era arqueira, né? Então assim, lá eu tenho o Jhin, lá eu tenho o Frigga, lá eu tenho o Thor, né? E aí outra coisa também, lá, aí cara, olha só como era complicado lá. Lá até os equipamentos tinham gema, né? Talvez o Artune coloque aqui, mas eu tô vendo o Artune Ultra Mobile, ele é uma forma de vir um Artune mais simplificado, né? Não tinha muitas coisas para você fazer. Lá, até os pets tinham gema dupla, mano. Entendeu? Então você tinha que buscar gema para equipar, você tinha que refinar. Aqui o sistema de refinação é bem mais fácil, porque você coleta ali, ó, os itens. Esse aqui vê ataque e força, aí vem defesa mágica, aqui vê armadura. Pronto, tá top isso aqui. Já coloca no pet e já tá a refinação pronta, porque a refinação ele vai upando quando você vai evoluindo o item, entendeu? Então isso que é bacana, mano. Então o patch basicamente aqui é isso, sabe? E aí vem agora depois, né, no Artune aqui, que é basicamente a fusão lá do Artune normal, né? Que é os patches ali principal, né? Os patches do poder interior lá, eram os patches, no caso, o Thor, Frigga, e o Odin. E aí o Artune ele trouxe uma forma diferente. Ele não trouxe pra gente fazer a fusão, pra não ter que upar outra conta aqui, né? Porque esse seria um ponto negativo. Ou pra eu fazer o Odin, eu teria que upar essa conta rosa, né? A minha Vênus rosa, ter os itens para depois fazer o Odin. Então, cara, porque foi que no Legend lá era assim, você tinha que upar os dois pets, por exemplo. O Odin é luz e escuridão, tem que upar os dois pets, né, desse tipo de atributo para fazer ele. A Frigga também lá era água e vento. Aí eu tenho que upar lá os dois itens para poder fazer, entendeu? Os dois pets no caso que era a Amazonas, né? E a Iris. Aí tem que
fazer toda a evolução. De Íris vai pra Tritão, de Tritão vai pra Poseidon. E aí, do mesmo jeito, Amazonas não, né? O Pan aqui no caso. Era Íris e o Pan. Aí o Pan faz a Medusa, da Medusa faz a deusa da colheita, que lá chamava, aqui chama Presperita, né? Presperita, acho que é assim que fala. E aí depois você tinha lá a evolução da deusa da colheita, do Poseidon e fazia Friga, entendeu? E aí o Thor era a Amazonas e a Eva junto que fazia o Thor. E era os pets, os três era excelente. No caso do Artunia aqui, o Thor ficou muito ruim, que é a evolução no caso. A Amazonas ela evolui para o Tyr, né? E aí ficou um pouco diferente, mano. Porque se você fazia lá, por exemplo, o Hércules, né? E o Cerberus, você tinha um Tyr, você não tinha um Thor. E aí depois desse Tyr você tem que fazer a evolução para o Thor, entendeu? Então tipo, era mais coisa para você fazer. Aqui eles simplificaram. Você não consegue fazer os com o Cerberus e o Hércules, né? O Tyr daqui, você tem que evoluir, entendeu? Então cada um desses pads tem uma evolução. E aí acabou que isso aqui eu achei um pouco muito mais fácil do que o Legend, de você fazer uma fusão, entendeu? Então assim, você escolhe o pet bem que você quer. Aí eu vou querer um Odin no futuro, vou querer um Loki, porque o Loki também é muito bom, né? E pra mago é excelente, entendeu? Então eu vou de Loki. Então você já escolhe no começo, no endgame, você vai já focando naquele pet, cara, entendeu? Então assim, o mar desses jogos é justamente ter que fazer todo dia isso aqui, rapaziada, ó. Isso aqui é o método de hoje, você tem que fazer isso aqui todo dia. A maioria dos casos você faz rápido as coisas, porque é tudo modo Blitz. Só esse trem Trilha do Céu que é chatinho, que você tem que ficar clicando, mas também, ó, explorando, tá vendo? Mas aí você vai ter que zerar toda a sua energia. Mas também, querendo ou não, aí o chato é quando vem isso aqui, mano. Quando vem isso aqui, dá vontade de você retirar da batalha. Eu acho que tem muita gente que faz isso, ó, vem aqui na engrenagem e retira. Mas aí você vai perder o item, entendeu? Então você não pode deixar de perder. A não ser que você esteja muito avexado ali pra você fechar. Então, tipo assim, eu aqui mato com um hit porque eu tô forte, né? Mas quem tá um pouco mais fraco, às vezes fica um pouco mais chato até pra matar esse item. Eu mato só com um hit, ó. Entendeu? Então, tipo, a Trilha do Céu que eles viram que já tava ficando chato de você fazer, né? Já colocaram o modo Blitz também na próxima ATT, cara, que eu acho que era o mais chato. E aí veio Silfo, mano. Eles já cortaram pela metade, mas pra mim também é muito chato. Então não gosto de fazer Silfo. E os arredores aqui também. Então, muitas coisas pra você fazer no decorrer do tempo, cara. Então acho que esse vídeo aqui foi mais pra falar sobre isso, né? Das dificuldades de você jogar um jogo MMORPG. E você tem que fazer todo dia alguma coisa pra fazer. Porque se você deixar de fazer e você ainda for free, você vai perdendo coisas ali, vai perdendo pra outros caras. Porque querendo ou não, é uma competição também no jogo ali pelo rank, por mais fortes, porque é um mundo, né? O MMORPG é um mundo ali que o jogo cria na internet, onde você cria seus personagens, coloca todo mundo lá no servidor e vai batalhando ali, vai se enfrentando, vai upando suas contas, fazendo as coisas ali e fazendo os eventos, tá? Então assim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Falar um pouco sobre justamente isso. Para vocês que vêm jogando MMORPG, vocês sabem que vocês entram num jogo já, um jogo basicamente para isso, entendeu? Você vai ter que fazer todo dia as diárias do jogo ali para você continuar upando o poder na sua conta, entendeu? Então, a não ser que você gaste muito, só entre no jogo para gastar e pegar os itens e upar a sua conta. Aí já é outro nível, né? E esse jogo aqui permite isso, tá? Se você tiver dinheiro, mano, você gasta 1 milhão fácil nesse jogo aqui, tá? Fácil, fácil. Porque o jogo, ele tem muitas coisas para você comprar. É basicamente sem limite, entendeu? Você vai pegar uma recarga coletiva, você coloca quantos diamantes você quiser, pai. Entendeu? Então, o jogo demanda bastante. Mas dá pra você jogar free? Dá pra você jogar free, né? Você se diverte, porque não é só o jogo em si, é a comunidade, você tem um Discord, você conversar com a rapaziada da guilda, com a rapaziada também da gente, no meu caso, que sou criador de conteúdo, tem o nosso Discord, a gente interage, entendeu? Então é isso, rapaziada, tá? Um abração do mais lindo aí e até o próximo vídeo, guys. Valeu! E fui!